E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, é um verdadeiro labirinto, mas é fundamental para muita gente: os prazos para reclamar de defeitos em imóveis. É uma discussão jurídica complexa que mexe com o sonho da casa própria. Pensa na seguinte situação. A pessoa recebe as chaves do apartamento novo, aquela alegria toda, mas com o tempo começam a aparecer problemas. Uma infiltração aqui, uma rachadura ali. E aí, o que fazer? Qual é o tempo que a lei dá para correr atrás do prejuízo? Essa é a grande questão que a gente vai desvendar hoje. Bom, e para a gente não se perder nesse caminho, eu preparei um mapa. A gente começa com um caso real que foi parar nos tribunais. Depois, vamos entender os conceitos mais importantes: garantia, decadência e prescrição. Aí a gente entra no olho do furacão, que é a controvérsia dos prazos, e vê como o STJ botou um ponto final nisso tudo. Então, para começar, nada melhor do que um caso concreto, né? Um caso que chegou lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e que virou um marco, o recurso especial 1.534.831. A história é a seguinte: uma compradora, depois de pegar as chaves do apartamento, notou vários problemas. Coisas como falhas no acabamento e até a metragem do imóvel, que era menor do que o prometido. Claro, ela foi para a justiça contra a construtora. Só que logo de cara veio uma notícia bem ruim para ela, pelo menos no que diz respeito a esses vícios. A primeira decisão disse que o direito dela de reclamar já tinha acabado, aplicando um prazo, olha, curtíssimo, de só 90 dias baseado no Código de Defesa do Consumidor. E é aqui que o debate pega fogo. Peraí, como assim 90 dias? Se o Código Civil dá uma garantia de 5 anos para a solidez e segurança da construção, como é que se pode aplicar um prazo tão pequeno? Essa contradição foi o centro de toda a discussão. Certo. Antes de ver como o STJ arrumou essa bagunça, a gente precisa parar um pouquinho e entender três conceitos jurídicos. Acredite, entender a diferença entre eles é o que vai fazer tudo fazer sentido. O primeiro é o prazo de garantia. O artigo 618 do Código Civil é claro, ele cria uma janela de 5 anos. Mas atenção, esse não é o prazo para processar a construtora. É o período que o defeito grave, aquele que afeta a estrutura do imóvel, tem para aparecer, para dar as caras. Ok, o defeito apareceu dentro daqueles 5 anos. E agora? Aí entra o segundo conceito, o prazo decadencial. A partir do momento em que o vício é constatado, o dono do imóvel tem 180 dias para entrar com um tipo de ação bem específica, que serve ou para desfazer o negócio ou para pedir um abatimento no preço. E por fim, a peça mais importante desse quebra-cabeça todo, o prazo prescricional. Esse é o tempo que a pessoa tem para pedir na justiça uma indenização por todos os prejuízos causados pelo problema. E o mais interessante é que esse prazo só começa a contar quando o dono do imóvel fica sabendo do vício. É o que o direito chama de princípio da actionata, ou seja, o direito à ação nasceu naquele momento. Bom, agora que a gente já tem essas ferramentas na mão, podemos voltar para o grande debate que existia nos tribunais. Basicamente, existiam duas interpretações completamente diferentes. De um lado, uma visão super restritiva que praticamente espremia os direitos do proprietário em prazos minúsculos. E do outro, uma visão bem mais ampla, que protegia muito mais o consumidor com um prazo bem maior para pedir indenização. A visão restritiva, que acabou perdendo a discussão, dizia o seguinte, nas palavras do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva: como os problemas eram mais de estética e não ameaçavam a estrutura do prédio, aquela garantia de 5 anos nem se aplicaria. Aí só sobraria o prazo de 90 dias do Código de Defesa do Consumidor. Mas aí veio o argumento vencedor, da ministra Nancy Andrighi, que foi assim preciso. Ela separou as coisas, dizendo que o prazo para desfazer o negócio, o prazo decadencial, não tem nada a ver com o prazo para pedir uma compensação financeira pelos danos, que é o prazo prescricional. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E com base nesse raciocínio, o STJ bateu o martelo e encontrou uma solução final para essa confusão toda, trazendo muito mais segurança jurídica para todo mundo. A solução do STJ foi bastante lógica e, por que não, elegante. Basicamente, o prazo depende do que se pede na justiça. Não tem um prazo único para tudo. Para cada tipo de pedido, existe um prazo correspondente. Então, a regra do jogo ficou assim, ó. Se o pedido na ação é para cancelar a compra do imóvel ou pedir um abatimento no preço, o prazo é de 180 dias e ele é decadencial. Agora, se o pedido for uma indenização por perdas e danos, aí o prazo é outro, é prescricional e se estende por longos 10 anos. Essa linha do tempo aqui ajuda a visualizar tudo. Primeiro, o imóvel é entregue.
Abre-se a janela de 5 anos da garantia. O vício precisa aparecer aí dentro. A partir do momento em que o proprietário descobre o problema, o cronômetro de 10 anos para pedir indenização começa a rodar. Simples, né? Tá bom, a gente entendeu a decisão do STJ, mas na prática, no mundo real, o que isso realmente significa? Quais são os impactos? É interessante saber que até entre os grandes juristas havia um debate. Nomes de peso como a professora Teresa Ancona Lopes defendiam que esse prazo para pedir indenização deveria ser de 3 anos. Mas o STJ foi firme na sua posição. Como se trata de um descumprimento de contrato, o prazo que vale é o geral de 10 anos. Isso acabou dando uma proteção e uma segurança jurídica bem maiores. Então, a mensagem principal que fica é esta. Aquela garantia de 5 anos não é o fim da linha. Pelo contrário, ela é só o começo. É a janela de tempo para o problema se manifestar. Uma vez que ele aparece, uma porta muito maior se abre. A de buscar a reparação dos danos por até uma década. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? Com uma proteção tão forte e de tão longo prazo para o consumidor, como fica a relação de responsabilidade das construtoras? O que muda na dinâmica de todo o mercado imobiliário? Bom, é isso. Se essa nossa análise ajudou a clarear um pouco esse tema tão complexo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo mais conteúdo assim. Um abraço e até a próxima!